Salve, salve, membros! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô no cafezinho com leite mesmo, porque a lição de hoje é café com leite. Isso é uma expressão de velho, né? Faz tempo que eu não escuto alguém usando. Quando você não sabe fazer um negócio muito bem, sei lá, quando é nível iniciante de alguma coisa, aí a gente falava, é café com leite. Ainda se usa isso ou não? Tô desconectado com a juventude. Me diz aí, ainda usa-se café com leite? Enfim. Deixa eu trazer esse microfone aqui, inclusive, mais pra perto aqui, ó. Aí. Então, eu queria falar hoje pra vocês sobre modos. Eu sei que é um assunto assim que às vezes eu acho que ele já tá batido, mas aí conversando com outras pessoas, eu sempre percebo que não, ele não tá batido porque ainda tem gente que não entendeu. E tá tudo bem, tá? Eu não tô aqui shaming em alguém que não tem entendido ainda. Eu só acho que se você não entendeu é porque provavelmente você foi apresentado ao assunto da maneira, assim, não vou falar errada, mas da pior maneira, na minha visão, né? A gente organiza as ideias na nossa cabeça de um jeito singular, né? A forma como eu penso é diferente da forma como você pensa, os processos podem ser diferentes, mas eu espero que a gente se encontre no resultado, tá? Então eu resolvi fazer essa aulona sobre modos aqui, só que aí é o seguinte, pra gente poder falar sobre modos da forma que eu considero ser a mais correta, eu preciso, na verdade, fazer um mini curso de harmonia. Eu preciso contar a história desde lá de trás, tá? Como você já deve ter observado, a duração desse vídeo, ela é, né? Porque tem muita coisa para ser falada e eu acho que você não vai conseguir entender modos sem entender todos esses processos que nos levam até os modos. Então a notícia ruim é que é comprido, vai dar trabalho. Eu espero que você use esse vídeo aqui várias vezes, né? Ele vai ficar aqui para sempre. Eu vou tentar fazer marcação nele, inclusive, dos assuntos, para que vez ou outra você possa voltar aqui e acessar algum tópico e tal e tentar reforçar a informação. Para isso, para ficar mais fácil a nossa comunicação, eu vou usar aqui um e-book que eu escrevi há uns anos atrás, que tem todo esse mapa para a gente chegar onde a gente está querendo aqui nesse assunto. Na descrição eu vou deixar esse e-book disponibilizado para vocês, meus membros fofos, tá bom? Então vai na descrição. Aliás, eu recomendo você fazer isso antes da gente embarcar agora no assunto, tá? Vai já ali na descrição, faz o download do e-book, abre ele e aí vamos seguir na aula junto, porque eu vou usar ele como referência, eu vou usar ele como ilustração de tudo que eu estiver explicando aqui hoje, tá bom? Então olha só, primeira coisa que a gente precisa entender para chegar nos modos é escala, né? A gente precisa entender as escalas normais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Essas notas que nós ocidentais temos como modelo. E eu já quero começar deixando isso claro, tá? Essa forma de enxergar a música com delimitações tonais é a forma ocidental de ver a música, né? A gente não vai abordar microtons e coisas do tipo nessa aula aqui, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é, a gente tem essa escala como modelo, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Na guitarra, você vai reparar que do dó pro ré, por exemplo, você tem duas casas, né? Aliás, aqui eu tô com a guitarra afinada em diapasão para facilitar a nossa comunicação. Espero que assim fique mais fácil de vocês me seguirem aí. E o áudio da guitarra, vocês vão me perdoar, mas eu fiquei com preguiça de rotear ele pelo computador ou de colocar um microfone lá no amplificador. Então o som da guitarra que vocês vão escutar aqui hoje é do amplificador mesmo, que tá lá atrás e tá sendo pego por esse microfone aqui. Por isso que o som tá um pouco distante, tá? Espero que seja o suficiente para vocês hoje. Então olha só, repare que de dó para ré, a escala de dó que a gente tá falando, ela tá aqui, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Você repara aqui que entre o dó e o ré, por exemplo, você tem duas casas e tem uma notinha aqui no meio, né? O que é isso? Essa nota tem dois nomes, tá? Ela pode se chamar dó sustenido ou ré bemol. O que esses sinais aí ordenam? O sustenido, basicamente, ele tá dizendo para você subir um semitom. E o bemol tá dizendo para você descer um semitom, né? Por isso que eu posso chamar essa nota aqui do meio de dó sustenido ou de ré bemol. Então, se a gente quiser olhar para todas as possibilidades de notas, a gente vai usar, aliás, todas as possibilidades de notas nesse sistema ocidental que a gente vai falar, né? A gente vai precisar, então, da escala cromática. A escala cromática mostra quais são todas as notas que a gente tem acesso aqui na guitarra ou num piano, né? Aliás, na guitarra a gente ainda consegue fazer os
os microtons, né? Mas no piano, por exemplo, a gente não consegue fazer microtom. Então, a escala cromática mostra quais são todas as teclas do piano, vamos dizer assim. E para facilitar mais ainda o raciocínio, pensa que as teclas brancas são as notas naturais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E as teclas pretas são os sustenidos e bemóis que estão entre essas notas brancas aí. Aí a gente vai pegar então a escala de dó e ela vai ser o nosso modelo, tá? Essa escala aqui é o que vai gerar a bagunça toda que a gente vai falar hoje. Primeira coisa que eu acho que é legal vocês perceberem é que a gente está usando o sistema de cifra, né? Usando letras para representar as notas. E repare que estão na ordem, mas começam pelo C, e aí depois que vai para o A e aí o B, o que está acontecendo aqui? Repare que se você começar pelo Lá, aí fica na ordem alfabética, bonitinho, né? Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então você já pode perceber que quando o pessoal começou a usar esse tipo de representação de cifra, a escala modelo na época era a escala menor, porque é isso que essa sequência de notas aí gera, né? A escala de Lá menor. Agora a gente está na fase moderna da música e a nossa escala modelo não é mais Lá menor, ela é Dó maior. Então repare que se a gente usar ela como modelo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, repetir o Dó no final para gerar uma oitava, né? Como você consegue ver pelos graus, a gente tem 8 graus, são 7 graus diferentes uns dos outros, né? Notas diferentes, e o oitavo grau é a repetição da primeira, uma oitava acima. Isso é uma oitava. E isso é mais uma oitava, mas é tudo Dó. Então, se a gente coloca essa oitava de Dó, baseado naquelas distâncias que a gente aprendeu ali na escala cromática, você gera essa fórmula, vamos dizer assim, de distâncias. Aí o que a gente pode fazer a partir desse momento é ignorar aquelas notas ali, as notas que estão ali, o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e pegar apenas os graus. O que importa agora são os graus e a distância entre eles. A nota que você colocar no começo, você vai colocando as distâncias corretas até o fim e você vai ter a escala daquela nota. Então, por exemplo, se eu quiser fazer a escala de Mi maior, eu começo com um Mi e aí eu coloco todas as outras notas em sequência, né? Então, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré e Mi de novo para fechar a oitava. Só que aí a gente percebe que as notas que estão ali, elas não estão obedecendo aquela construção ali, né? Então, o que eu faço? Eu penso assim, qual que é a distância real de Mi para Fá? É um semitom. O que eu tenho que ter nessa escala de Mi maior entre o Mi e o Fá? Eu tenho que dar um jeito de fazer ter um tom. Então lembra que a gente falou agora há pouco a função do sustenido e do bemol? Sustenido sobe um semitom e o bemol desce um semitom? Então a gente vai colocar um sustenido nesse Fá e pronto, agora a gente tem de Mi até Fá sustenido um tom. Então repara que a gente continua obedecendo a ordem das notas, né? Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Mas agora eu não tenho mais um Fá natural, eu tenho um Fá sustenido. E aí se a gente seguir o baile de Fá sustenido até Sol, a gente vai reparar que a distância real é meio tom, né? Um semitom. Mas eu tenho que ter um tom para fechar a escala de Mi. Então o que eu faço? Eu coloco um sustenido nesse Sol também. E aí eu corrijo essa distância. E assim eu vou até o final da escala, tá? Aí o resultado é esse daí. E a gente tem agora a escala de Mi maior. Beleza? E assim seria para qualquer outra escala maior. Todas as escalas maiores vão ter que seguir essa regra aí. E como vocês devem imaginar, se eu pegar a escala menor como modelo, a ordem alfabética ali, né, o Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, para eu fazer qualquer outra escala menor, eu vou ter que adequar essa construção aí relacionada aos graus para qualquer nota que eu resolver fazer a escala, né? Se eu quiser fazer a escala de Fá menor, por exemplo, eu coloco o Fá no começo, vou na ordem, né? Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, e agora eu vou consertando as distâncias de acordo com o que o modelo tá me mandando ter. Então eu penso assim, de Fá para Sol tem um tom, tá certo. De Sol para Lá tem um tom, mas tá mandando ter um semitom. Então agora eu tenho que usar outra ferramenta, né? Eu tenho que usar o bemol. Eu vou colocar ele no Lá. E agora de Sol até Lá bemol, a gente tem só o meio tom, tá consertado. A gente segue fazendo isso até o final da escala e chega assim na escala de Fá menor. Lembrando, você pode fazer isso para qualquer outra tonalidade. Entenderam como é que funciona o mecanismo,
mesmo, né? Na prática, isso é importante, porque eu sempre digo que para você realmente entender música, a tua cabeça tem que entender, aliás, desculpa, teu ouvido tem que entender primeiro. O que a gente está fazendo aqui é falar sobre a gramática musical, né? Sobre a parte teórica e os porquês. Então agora a gente tem que deixar o nosso cérebro preparado para entender tudo. É isso que vai fazer a nossa mão executar as coisas com mais facilidade depois. É a compreensão estrutural de tudo isso. Então essa construção que a gente falou agora da escala maior e da escala menor, elas acabam gerando desenhos, né, no braço da guitarra. E eu recomendo que vocês usem esses desenhos. Eu já falei isso em algum outro vídeo, inclusive eu vou deixar na descrição também, caso vocês tenham interesse de dar uma olhadinha depois, que eu acredito que vocês só precisam saber duas escalas, dois desenhos de escala, um maior e um menor. A partir dali você faz qualquer outra escala. Por exemplo, a escala de Dó maior, eu vou pegar aqui um desenho, ó. Pronto, isso é 1/8, né? Eu posso fazer isso a partir de qualquer nota. E agora, se eu quiser fazer em outras cordas, ó, eu vou pegar um Dó aqui, eu faço o mesmo desenho. E eu tenho a escala de Dó. Repara só que a hora que eu chego na segunda corda eu tenho que subir um semitom, né? Eu tenho que subir uma casa, porque a segunda corda tá afinada meio tom em relação às outras, ela tá afinada meio tom abaixo. Então eu tenho que compensar isso tocando um semitom acima, né? Então o desenho era assim. Se eu fizer no Dó aqui na quarta corda, seria assim, né? Ficou errado na segunda corda. Por quê? Porque a segunda corda tá afinada um semitom abaixo. Então eu tenho que compensar subindo um semitom. Então, ó, compensa, viu? Subi um semitom, uma casa, e aí deu tudo certo. E eu posso fazer isso a partir de qualquer nota Dó no braço da guitarra. É a melhor forma de aprender a tocar escala. Ó, eu cheguei nesse Dó. A partir daqui eu faço a mesma coisa. Seria isso, né? Só que aí não dá certo, por quê? Porque, como eu falei, a gente tem que compensar o semitom aqui. Então, tocando as 2/8, ó. E como é que eu tô fazendo em qualquer outra região? Eu tô pensando na construção. Repara, a hora que eu fiz isso aqui, ó, eu não tenho como tocar de forma vertical mais, né? Acabaram as cordas, então eu tenho que tocar de forma horizontal. Então eu penso na construção, ó. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Tom são duas casas, semitom uma casa, enfim, pronto, eu sei tocar a escala maior em qualquer lugar da guitarra, sem precisar ficar decorando o desenho, só usando estrutura. Por isso que eu digo que o lance é você saber o que está fazendo. Se você entende a estrutura, é meio que como pegar um atalho que vai te levar para o mesmo lugar, só que a viagem vai ser bem mais curta, tá? A mesma coisa para escala menor, tá? Aprende 1/8 só. E a partir dessa oitava, aplica em qualquer outro lugar do braço. Para fazer as outras escalas, né, que a gente vai precisar saber lá para frente, menor harmônica, menor melódica e essas coisas, é só você pegar esses mesmos dois desenhos e mudar uma notinha. Então tá, voltando para a importância de você saber construir escala a partir da construção. Entender isso e depois aplicar isso. Estamos acertado aí, né? Então vamos seguir o baile. Agora a gente precisa entender como que a gente forma acordes. Os acordes, eles vêm a partir de um processo chamado harmonização de escala. Quando você faz um acorde, isso é uma harmonia. E isso aqui é uma melodia. Então, a harmonização de uma escala, você basicamente vai pegar a escala, a gente vai começar aqui fazendo isso a partir da escala de Dó maior, que é o nosso modelo moderno, né? Você vai pegar essa escala e você vai pular um e pegar um, pular um e pegar um. É só isso, gente. A gente chama isso de empilhamento de terças. Vamos começar a falar de intervalos, né? O que é um intervalo? É a distância entre um grau e outro, entre uma nota e outra. Do primeiro para o segundo grau, eu tenho uma segunda. Do primeiro até o terceiro grau, eu tenho uma terça. Do primeiro até o quarto, uma quarta, vocês já entenderam. Então, se eu pego o primeiro e pulo um, eu tô pulando o segundo e vou direto pro terceiro. Então, eu tô fazendo um intervalo de terça, que é o intervalo entre o primeiro e o terceiro grau. O intervalo, ele precisa de 2 pontos de referência para receber um nome, né? Quando eu falo terça, eu não tô me referindo apenas a uma nota. Eu tô me referindo à distância que existe entre o primeiro grau e o terceiro grau. Isso é uma terça. Se eu fizer um empilhamento de terças, ou seja, eu vou para terça
terça, aí a partir dessa terça eu vou para outra terça, e a partir dessa eu vou para outra, eu vou para outra, eu vou para outra, eu vou gerando essa sequência de notas aí, esse empilhamento de notas. E isso aí vai me gerar um acorde. E aí, para eu entender que acorde vai ser isso, eu vou precisar então aprender duas coisinhas. Primeiro, intervalos, qual que é a distância e o nome desses intervalos, e tríade, que é a primeira categoria de acorde que a gente vai falar. Então, a tríade nada mais é do que quando você pega a primeira, a terceira e a quinta nota de uma escala. Isso aí é a construção de todo acorde maior ou menor que você imaginar. Se eu pegar então na escala de Dó, a primeira, a terceira e a quinta nota, se você for e sentar num piano e tocar essas três notas juntas, você tem o acorde de Dó. Por quê? Porque eu peguei a tríade da escala de Dó, tônica, terça e quinta, Dó maior. Eu não preciso nem falar Dó maior porque é redundância, mas a tríade de Dó maior é o acorde de Dó maior. E se eu quiser fazer o acorde de Dó menor? Bom, eu vou na escala de Dó menor e pego o primeiro, o terceiro e o quinto grau. Então repara que o processo é o mesmo. A tríade é a mesma coisa, é primeiro, terceiro e quinto grau. Mas se eu quiser um acorde menor, eu vou pegar na escala menor. E aí eu vou ter Dó, Mi bemol e Sol, que é esse outro acorde aí, que é o Dó menor, né? Então a tríade é a construção básica dos acordes. Beleza, aí pra gente entender direitinho intervalos, vamos lembrar da escala cromática que a gente falou agora há pouco, cada grauzinho desse, cada semitom que eu vou subindo, vai me gerar um intervalo novo, que tem um nome novo e a tabela é essa daí. Você precisa decorar isso no futuro, tá? Mas por enquanto, basta você ter ela de cola que vai te ajudar bastante. Então vamos voltar lá para aquele empilhamento de notas que eu fiz a partir da escala de Dó. Eu tenho aí, ó, Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá e Lá. Então, o primeiro grau é a tônica, né? É o Dó. A próxima notinha ali embaixo é uma terça, porque eu estou no intervalo de terça, é o terceiro grau, né? Aí a próxima é o Sol, que é o quinto grau. Então, olha só, eu já tenho aí uma tríade, né? Tônica, terça e quinta. Eu já tenho o acorde Dó maior. E aí, se eu continuar, a próxima nota ali é um Si. Que intervalo é esse? É uma sétima, né? É o sétimo grau. Tá, mas agora a gente precisa começar a dar nome e sobrenome para esses intervalos. Porque eu não tenho apenas tônica, terça e quinta. A terça pode ser maior ou menor, a quinta pode ser justa, diminuta, aumentada. Então eu preciso saber agora qual que é o sobrenome desses caras aí. Eu já começo fazendo isso na tríade, tá? Por isso que eu tenho essa tabelinha aí mostrando quais são os intervalos que compõem as tríades. Existem 4 tipos: maior, menor, diminuta e aumentada. Elas são formadas por esses intervalos aí, ou seja, por essas distâncias aí, né? Voltando para o empilhamento do Dó, você pode reparar que você tem ali uma tríade maior no começo, né? Por causa das distâncias, né? De Dó até Mi são 2 tons, que é uma terça maior, e de Dó até Sol são 3 tons e meio, que é uma quinta justa. Então eu tenho tônica, terça maior e quinta justa. É uma tríade maior. Por isso que a gente chama isso daí de Dó maior. Agora vamos ver esse Si aí, o que que ele é? Qual que é a distância de Dó até Si? 5 tons e meio, né? Então o que que é isso daí? Uma sétima maior. Então tá vendo que eu não vou chamar isso de Dó com sétima. Eu não tenho Dó com sétima no campo harmônico de Dó. Eu tenho Dó com sétima maior. E repara que eu não tô falando Dó com sétima maior no sentido de que o Dó é maior. Eu não preciso falar Dó maior. Quando a gente fala Dó, já fica subentendido que ele é maior. E aí, então, esse maior que eu tô colocando no final da frase se refere à sétima, né? Dó com sétima maior. Seguindo o baile, qual que é o próximo intervalo que eu tenho? É um Ré. Qual que é a distância de Dó até Ré? Um tom, que é chamado de segunda maior, e a gente vai chamar de nona porque a gente tá empilhando terças, né? Então a gente não tá no Ré, que é o segundo grau. A gente tá naquele Ré depois da oitava. O que que vem depois da oitava? A nona, né? Por isso que a gente chama, então, isso aí de nona. E ela tem um tom, por isso que ela é uma nona maior. Quando é maior eu não preciso falar nada, né? Então é só nona. Já temos então um Dó com sétima maior e nona. Próximo intervalo é o Fá. Nós temos 2 tons e meio até o Fá. Isso gera uma quarta justa. Quando o intervalo é justo, eu também não preciso falar nada, tá? Quando eu falei lá da quinta, quando eu falo, né? Ah, é a quinta. Quinta o quê? Não, não precisa. É justa. A mesma coisa acontece com a quarta, tá? Então 2 tons e meio é uma quarta justa. Então nós já temos aí um Dó com sétima maior, nona e décima primeira, porque lembra que na verdade essa quarta, ela tá lá na segunda oitava, por isso que a gente chama ela de décima primeira. Mas cá entre nós é a quarta, tá? Então tanto faz se você vai escrever 11 ou 4. Um pianista reclamaria dessa forma de ver, de que tanto faz, porque se a pessoa pede um Dó com quarta, ele tá dizendo que ele quer aquele Fá que tá na primeira oitava ali. Um Dó 11, né? Um Dó com décima primeira, ele tá dizendo que ele quer esse mesmo acorde de Dó, só que esse Fá vai estar lá na segunda oitava. Então isso muda o voicing, né? É como eu pegar aqui, ó, Dó,
Dó com quarta, então eu tenho que acrescentar o Fá, né? Então olha só o que eu faço. Pego aqui o acorde de Dó e acrescento a nota Fá. Ó, 1, 2, 3, 4, dentro da escala de Dó. Isso é um Dó com quarta. Adoro esse acorde, Dó com quarta. Tá, aí agora aqui nessa segunda passagem, vocês já perceberam que eu coloquei a 11ª, né? Por quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É a mesma nota, é um Fá. Só que tá 1/8 acima. Então, teoricamente, se a gente quiser ser um pouquinho mais chato, Dó com quarta é isso, e Dó com 11ª é isso. Né? Você coloca o voicing lá pra frente. Mas, de novo, cá entre nós, é a mesma coisa, tá? Próximo intervalo que apareceu pra nós ali foi um Lá, e esse Lá é a 6ª ou 13ª, se a gente estiver pensando na 2/8, né? Qual que é a distância até esse Lá? São 4 tons e meio, que gera pra nós uma sexta maior. Então a gente pode chamar simplesmente de sexta, né? Ou 13ª. Então, olha só, agora nós temos o nosso primeiro acorde monstrão. A gente tem um Dó com 7ª maior, 9ª, 4ª e 6ª. E não é que esse acorde você vai tocar ele inteiro, né? Porque seria basicamente você pegar todas as teclas brancas do piano e... né? Não é assim que você vai tocar esse acorde. Você vai pensar nesses intervalos como possibilidades. O que tá dizendo aí é que se você tá na tonalidade de Dó e você vai tocar o primeiro acorde, que é o acorde de Dó, a tríade de Dó, você pode, além da tríade de Dó, usar qualquer um ou qualquer combinação dos intervalos que estão aí descritos. Então, além de Dó, eu posso fazer Dó com 7ª maior. Eu posso fazer um Dó com 9ª. Eu posso fazer um Dó com 4ª. E eu posso fazer um Dó com 6ª. Então repara que aí eu fui acrescentando a nota correspondente aos intervalos que eu estava falando. Ah, mas como é que eu faço para achar essas notas? Tem duas formas. Você pode pensar na nota mesmo, tá? Eu fiz o Dó e eu quero fazer um Dó com 6ª. Quem que é a 6ª? É o Lá. Onde é que eu tenho um Lá aqui perto do acorde Dó? Eu penso na escala de Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Eu acrescento essa nota ao acorde. Simples assim. Essa é uma forma de pensar. A outra forma é você gerar um mapa de intervalos. Pode ficar tranquilo que eu já pensei nisso e eu fiz isso por vocês, tá? Tá aí no e-book esse mapa, né, de intervalos com tônica na 6ª, na 5ª e na 4ª corda, que é basicamente onde você vai usar a tônica dos acordes, né? Então, usando o mapa aí, você vai ver que também funciona. Se eu estiver fazendo esse acorde Dó aqui, repara que a tônica dele tá na 5ª corda, repara que a 6ª mais próxima para esse acorde tá justamente 2 cordas para baixo e uma casa antes da tônica. Ou seja, se eu tô com a tônica aqui, ó, 2 cordas para baixo e uma casa antes. Pronto, ó, eu chego no mesmo lugar. Então não interessa muito qual que é o jeito que você vai chegar nesse resultado, se é pensando no intervalo ou se é pensando na nota, tá? Eu acho mais prático pensar em intervalo, porque o intervalo não muda na guitarra, né? Não interessa se eu tô aqui no Dó ou se eu tô aqui no Fá. Eu sei que isso aqui é a 6ª, ó. Eu não preciso nem pensar que nota é. Eu acabei de aprender que se eu tô nesse Dó, esse Lá é a 6ª. Mas se eu tiver aqui no Fá, por exemplo, eu já sei que isso daqui é uma 6ª também. E eu não preciso saber que nota ela é. Eu sei que ela é um Ré, mas eu não preciso pensar nisso no momento. Eu só preciso saber que ali tem uma 6ª. Então o mapa de intervalos ele é muito útil para mim por causa disso. Fica a dica aí para vocês também, se vocês quiserem seguir essa mesma forma de raciocínio, tá bom? E aí vamos lembrar do Caged aqui, né, gente? Porque vocês podem e devem pensar nisso em todos os desenhos de acordes possíveis, né? Usando o Dó como exemplo, esse é o desenho de Dó, mas lembra que você pode fazer ele com o desenho de Lá, com o desenho de Sol, com o desenho de Mi e com o desenho de Ré. Repare que todos esses acordes têm uma coisa em comum. A tônica está ou na 6ª, ou na 5ª, ou na 4ª corda. Ou seja, você pode usar aquele mapa de intervalos ali para achar qualquer intervalo próximo a qualquer um desses acordes. E a recomendação que eu faço é que vocês consigam fazer todos esses, né? Porque Dó com 7ª maior pode ser assim, ou assim, ou assim, ou assim, ou assim, ou assim, né? Dó com 9ª pode ser assim, ou assim, ou assim, ou assim. Entende onde eu quero chegar? Você pode fazer cada um desses intervalos em cada um dos acordes do Caged e fazer as combinações que você quiser, né? 9ª e 7ª maior. 6ª e 9ª.
céu. Sacou? Enfim, o céu é o limite aí, né, gente? Aí é tempo, né? Lógico que isso tudo não vem assim, você tem que ter tempo com um instrumento, né? Explore isso com o tempo, vai clareando. Enfim, voltando para o empilhamento de acordes ali dentro da tonalidade, você vai fazer isso para todos os outros graus do campo harmônico de Dó. Agora você vai partir do Ré e a partir dele, ele vai virar a tônica, esse Ré. Tudo bem, o Ré é o segundo grau do Dó, mas agora você vai ver ele como sendo a tônica, ou seja, a primeira nota do teu acorde que vai ser gerado. E aí você segue aquele empilhamento de terças que a gente falou. Partindo do Ré, você vai para a terça dele. Quem que é? É só pular um e pegar um. Então você vai pegar o Ré, vai pular o Mi e vai pegar o Fá. E aí agora você vai pular o Sol e vai pegar o Lá. Então você vai ter Ré, Fá e Lá. O que que isso daí gera? A gente já sabe que é uma tríade, né? Porque é a tônica, né? Esse Ré é a tônica, aí uma terça e uma quinta a partir desse Ré. Só que tipo de acorde é esse? Que tipo de tríade é esse? A gente tem que contar a distância, né? De Ré até Fá, repare que a gente tem a distância de um tom e meio. Ou seja, agora a gente tem uma terça menor. Já mudou a característica do acorde, né? No Dó, a gente tinha uma terça maior, por isso que o acorde ficou maior. A gente já viu que esse Ré vai ser menor. Só que para ter certeza que ele é menor e não diminuto, por exemplo, a gente ainda precisa da informação da quinta. Então vamos contar de Ré até Lá, que é a quinta. São 3,5, que é uma quinta justa. Então nós temos tônica, terça menor e quinta justa. É uma tríade menor, ou seja, é um Ré menor, o nosso segundo acorde do campo harmônico de Dó. E aí você vai seguir, né? Vai seguir pegando os outros intervalos ali, os outros graus, vai contar a distância entre eles e vai gerar esses intervalos aí. O mesmo processo vai ser feito em todas as outras notas, a partir do Mi, a partir do Fá, do Sol e do Lá e do Si. E aí você gera essa cacetada de acordes aí, que de novo são os acordes do campo harmônico de Dó, em forma de tríade, e todas as possibilidades de intervalos para cada um desses acordes. E aí repare que vão pintando novidades, né, nesses intervalos. Por causa que as distâncias, a escala é a mesma, mas você vai interpretar cada uma dessas notas como tônica. Então, os intervalos, a distância entre os graus, entre os intervalos, vai mudando. E isso aqui vai gerar as pimentas, né, ao longo da escala. Pega aí, por exemplo, a partir do Mi, repare que você já começa com semitom, né, de Mi para Fá. Então você já sabe que esse intervalo de segunda, que na verdade a gente vai chamar de nona, né, ele vai ser menor, porque de Mi para Fá tem um semitom é uma nona menor. Então é a primeira nona menor que apareceu aí pra gente, né? O primeiro e o segundo grau do campo harmônico até agora tinham nona normal, agora no terceiro grau ele vai ter uma nona menor. E outras coisas, né? Repare que o terceiro grau ele é um Mi menor, por causa da tríade ali construída, né? E ele tem, além da nona menor, ele tem uma sexta menor, que também não tinha aparecido ainda em nenhum desses acordes. Enfim, repare que cada um dos acordes do campo harmônico vão ter intervalos ali diferentes entre eles, né? Vem comigo agora, porque é aí que mora o ouro para você realmente entender modos. Não é aprendendo escala, né? Porque muita gente aprendeu modos em forma de escala. Ó, esse aqui é o desenho do modo jônio, esse é o desenho do dórico, do frígio, do lídio. É a pior forma de aprender modos, é essa. Os modos, eles nada mais são do que a representação melódica de cada um desses graus do campo harmônico aí. Então, da mesma forma que a gente tem esses acordes gerados aí, do campo harmônico maior, lembra que quando a gente começou a falar da escala maior e menor, a gente ignorou a nota e pensou só no grau e nas distâncias entre eles, e aquilo virou um modelo a ser seguido por todas as outras escalas. Pois bem, no campo harmônico é a mesma coisa. Você pode ignorar as notas que estão aí agora, esse Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e colocar a nota que você quiser ali, formando a escala que você quiser, que a qualidade dos intervalos vai continuar a mesma. Então não interessa se você está na tonalidade de Dó ou se você está, sei lá, na tonalidade de Si bemol. A distância entre os graus não vai mudar. Isso quer dizer que a distância entre os intervalos não vai mudar. Isso quer dizer que o acorde gerado naquele grau vai ser o mesmo. Só vai mudar a nota, a tônica, o nome, mas o tipo de acorde gerado vai ser sempre o mesmo. Sacou a malandragem? Então no campo harmônico de Dó, por exemplo, o quarto grau é um Fá e ele tem sétima maior, nona, quarta aumentada e sexta de possibilidades, né? Se eu tivesse no campo harmônico, por exemplo, de Mi, é só eu pegar a escala de Mi, ver quem que é o quarto grau, eu vejo aí que é o Lá, eu já sei então que o quarto grau do campo harmônico de Mi é um Lá com essas possibilidades aí de intervalos. Simples, né? Tô no Mi então, música em Mi maior. Aí eu vou lá pro Lá
E eu quero colocar um intervalo ali diferente. Eu posso usar qualquer um desses intervalos permitidos aí pelo quarto grau. Qual que parece mais interessante? Repare que tem um aí, que é a quarta aumentada, que nenhum outro grau do campo harmônico me apresenta. Então, bem provavelmente é ela que vai me dar um sabor diferente, a quarta aumentada. E não à toa... Coloquei aqui no acorde, você viu o som que ela deu, ó? Isso é um Lá com quarta aumentada. Tem um som misterioso, né? Ó, aqui eu tô fazendo Mi com quarta, que me é permitido no primeiro grau. Aí tô indo pro Lá. Ah, e eu não posso fazer um Lá com quarta? Não é que você não pode, mas é que se você fizer um Lá com quarta, você não vai mais estar no campo harmônico de Mi, porque no campo harmônico de Mi, o quarto grau, que é o Lá, ele manda você ter uma quarta aumentada. Mi com quarta, a mesma coisa no Lá. Não é que eu não posso, eu posso e super funciona, é uma música, mas essa nota não tá dentro do campo harmônico de Mi. Se eu quiser que continue, eu tenho que usar a quarta aumentada. É só isso. Beleza? Você aprendeu então que para você ter os modos, você vai ter lá Dó jônio, Ré dórico, Mi frígio, Fá lídio, que aliás é um nome engraçado, Mi jônio também é, né? Sol mixolídio, Lá eólio e Si lócrio. Beleza, só que se você tocar essas notas aí desse jeito, você vai estar tocando na verdade o tempo todo a escala de Dó maior, só que começando de uma nota diferente. E o teu ouvido não vai perceber diferença nenhuma entre elas. Não é assim que você aprende modos. Você tem que associar o modo ao grau do campo harmônico. Só pensa que o primeiro acorde é um jônio. É a sonoridade do modo jônio em forma harmônica. O segundo é um dórico, o terceiro é um frígio e assim vai. Então quando eu falo, sei lá, Lá lídio, eu tô me referindo a um Lá que é quarto grau do campo harmônico de Mi. Eu tô me referindo àquele acorde. E eu posso tocar ele de duas formas. De forma harmônica, ou seja, em forma de acorde. E aí eu posso usar qualquer um desses intervalos descritos aí, né? Sétima maior, Lá com sétima maior, né? Lá com nona, quarta aumentada, sexta, né? E eu posso combinar esses intervalos também, né? Eu posso fazer nona e quarta aumentada. Nona, quarta aumentada e sétima maior. Quarta aumentada e sétima maior. Eu posso fazer a combinação que eu quiser, mas está claro então que eu estou no modo lídio, quarto grau, tocando de forma harmônica. E aí se eu quiser eu toco ele de forma melódica. Essa foi a representação melódica do quarto grau do campo harmônico, sacou? E eu chamo essa sonoridade de lídio. E aí o que acontece? Você percebeu ali, eu falei isso agora há pouco, que cada grau do campo harmônico gera um acorde que vai ter pelo menos uma característica que é única e exclusiva. E é ela que vai dar a sonoridade do modo. Vamos colocar um exemplo aqui no próprio campo harmônico de Dó, para a gente poder ilustrar bem bonitinho. O primeiro acorde aí, o Dó com sétima maior, nona, quarta, é o único acorde que é maior e é tudo justo, tudo natural, tudo bonitinho. O segundo grau, esse Ré menor, entre os acordes menores, repare que ele é o único grau que tem uma sexta maior dentro de um acorde menor. Então, o único acorde ou modo menor com sexta maior é o segundo grau do campo harmônico. Como que é o nome do segundo modo mesmo? É o dórico. Então pronto, você já sabe qual que é a principal característica do modo dórico. E assim vai. Repare que o terceiro grau, que é o frígio, a característica principal dele é ser um acorde menor que tem uma nona menor. É o único acorde que tem essa característica. O quarto grau, a gente acabou de falar dele, é o único acorde que tem uma quarta aumentada do campo harmônico inteiro. O quinto grau é o único acorde maior que tem sétima menor. O sexto é a escala menor natural, que a gente já falou, né? Então a gente pode pensar nesse modelo. Dó, que é o jônio, é a escala maior natural. Ou seja, escala maior e jônio é a mesma coisa. E o sexto grau, que é o modo eólio, é a escala menor natural. Então menor natural e eólio é a mesma coisa. Aí o sétimo grau é o lócrio e ele é o único que é esse demônio aí, né? Ele é um acorde meio diminuto. Por que meio diminuto? Porque ele tem a tríade diminuta com uma sétima menor, que é diferente do acorde diminuto de fato, que também é uma tríade diminuta, mas aí a sétima ela é igualmente diminuta. Papo para um outro vídeo esse, tá? De diminutos. Por enquanto basta você saber então que o sétimo grau ali, ele é um acorde meio diminuto e ele é representado pela sonoridade do modo lócrio, né? O sétimo grau é o modo
modo locro. Tá, agora o pulo do gato é o seguinte, para você realmente aprender essas sonoridades, você precisa tocar tudo no mesmo tom, ou simplesmente pensar num tom e ir direto para um grau e não ouvir o primeiro grau, porque o primeiro grau é a escala maior natural. Então se eu toco, por exemplo, Mi maior, e aí a partir desse Mi maior eu vou fazendo o resto do campo harmônico, toda vez que eu mudo de acorde, eu tô mudando de modo, mas eu não tô mudando de sonoridade, porque eu tô dentro do mesmo campo harmônico, então não adianta nada. Então vamos lá, vamos fazer uma roleta russa aqui. Vamos supor que eu quero fazer Si menor como exemplo. Sei lá, Si menor é o acorde que veio nas ideias aqui. Fazer um loop aqui, ó. E aí eu quero que esse Si menor seja, na verdade, frígio. Então olha só, o segredo aqui é você pensar assim, beleza, tô em Si menor, eu quero que ele seja frígio. Eu só posso fazer isso porque eu sei que o frígio é um modo menor, né? Então eu posso escolher esse Si menor como sendo qualquer um dos modos menores, né? Eu podia ter escolhido Si menor sendo dórico, frígio ou eólio, né? Mas eu vou escolher frígio. Ou seja, ele é terceiro grau e o Si, no caso, é terceiro grau de Sol maior. Só que olha só, eu não vou tocar Sol maior em nenhum momento, porque a partir do momento que eu toco Sol, o teu ouvido escuta Sol e acabou. O segredo aqui é você tocar a escala do Sol maior, mas em cima desse Si menor. Olha só o resultado. Legal. Meio mediterrâneo, né? O meu dedo, a minha cabeça estava pensando nos desenhos da escala de Sol maior, mas não soa como Sol maior, né? Você vê, a escala mais feliz do mundo, né? Sol maior. Não estava nada feliz aqui, estava num clima misterioso, que é a sonoridade do modo frígio. Então se alguém me pergunta, que escala você está usando aí? Apesar de eu estar pensando nos desenhos de Sol maior, a resposta correta é Si frígio. Então é uma forma rápida de você chegar numa sonoridade diferente, sabe? Vamos partir da ideia de que você é um compositor e você quer que a tua música tenha uma sonoridade assim menos óbvia. O que você faz? Você escolhe um campo harmônico qualquer, mas você escolhe como principal acorde da tua música algum que não seja nem o primeiro grau e nem o sexto, né? Porque o primeiro é o maior natural, que a gente está tão acostumado, e o sexto é o menor natural, que a gente também está tão acostumado. Então é uma forma rápida de você chegar numa sonoridade diferente, sabe? Vamos supor que você quer fazer uma música em frígio, Dó frígio. Dó frígio seria terceiro grau de Lá bemol, né? Ficou um climão, né? Ficou mó legal. Você percebe que nitidamente o principal acorde aqui é o Dó menor, né? Mas eu tô estacionado no terceiro grau. Você viu que sonoridade interessante? Uma sonoridade um pouco mais elegante do que se eu tivesse simplesmente num Dó menor natural, né? Eu tava em Dó frígio. Reparou que então o centro tonal, quem me gerou esses acordes foi o Lá bemol, né? Mas em nenhum momento eu usei o Lá bemol acorde. Eu usei o Dó menor, que é o terceiro grau. Usei aqui um Ré bemol, né? Com sétima maior, que é o quarto grau. E usei um Si bemol menor, que seria o segundo grau. E eu fiquei brincando com esses três acordes, deixando bem claro que o meu principal era o Dó menor, por isso que o tom dessa música, corretamente falando, seria Dó frígio. E é assim que você começa a pensar, por exemplo, em música modal. Quer ver um exemplo assim que todo mundo vai sacar e que talvez você nunca tenha pensado que é uma música modal? Isso aqui, ó. Né? Qual que é o principal acorde da música? Para você achar qual que é o principal acorde da música, a manha mais fácil é... Imagina que você está numa gig com os amigos assim e você vai terminar a música. Qual que é o acorde que você quer terminar, né? Nesse caso aqui fica bem claro, né? Vou terminar. Fica
fica bem claro que é o Ré, né, o principal acorde da música. Então você pode pensar assim, essa música então tá em Ré maior. Repare que na escala de Ré maior, a gente sequer tem a nota Dó. Teria que ser um Dó sustenido, né, para funcionar. Então nós não estamos em Ré. Repare que essa música também, ela tem 3 acordes maiores, né, Ré, Dó e Sol. No campo harmônico maior, a gente só tem 3 acordes maiores, o primeiro, o quarto e o quinto grau. E eles só podem ser organizados, esses 3 acordes da Sweet Home Alabama, só podem ser organizados da seguinte maneira: o Sol é o primeiro, o Dó é o quarto e o Ré é o quinto. Então essa música está em Sol, você pode pensar. Não. Né? Porque a gente sente que o Sol não é o principal acorde da música. O principal é o Ré. Então como que a gente chama? Qual que é o grau desse Ré? É o quinto. Qual que é o quinto modo? Mixolídio. O tom dessa música é Ré mixolídio. Sweet Home Alabama está em Ré mixolídio. Olha que loucura. O Sol é quem gerou essa coisa toda e a gente pode dar um nome para ele. A gente chama isso de centro tonal. Mas o tom, o principal acorde, é o quinto grau. O compositor fez assim, conscientemente ou não, essa música em mixolídio. Na hora de improvisar, eu vou usar aqui escala Sol maior. Só que o resultado pro ouvido é Ré mixolídio. Vou fazer um loop aqui, ó. Vou tocar a escala do Sol maior, ó. Tudo funciona, tá vendo? Tô tocando a escala de Sol maior, mas o resultado é Ré mixolídio. E o mixolídio, ele funciona muito bem com a escala de blues também. Então eu posso tocar a escala de Ré blues aqui, né? Você tá tocando uma música que tá em Ré mixolídio, que é esse caso, você pode tocar Ré mixolídio, que é Sol maior, né? E você pode tocar Ré blues também, olha só. Bem feliz o mixolídio, ó o blues. Fica bem claro, né? Quando eu jogo o mixolídio fica mais felizinho, quando eu jogo a escala de blues fica mais malandrão. Um outro exemplo, sabe aquela música nada melhor do que não fazer nada. Se você for velho, tu conhece essa música, né? Repare que o principal acorde nessa progressão é o Lá menor, né? Eu tô tocando aqui Lá menor e Ré com sétima e nona. Você vê que na hora que eu volto pro Lá que eu me sinto em casa. Tem que confiar nessa ferramenta aqui, né? Se eu fosse terminar a música, eu terminaria onde? Que também é a mesma sequência, inclusive, daquela do Santana, né? Olha como vai, é ritmo, tá ligado? Enfim, então o principal acorde é o Lá menor. Aí você pensa, Lá menor tem Ré com sétima? Não tem, né? O campo harmônico de Lá menor seria a mesma coisa que o campo harmônico de Dó. A gente já viu isso, né? Lá no começo, lembra que Lá menor e Dó é a mesma coisa? E no campo harmônico de Dó, a gente não tem Ré com sétima, a gente tem Ré menor com sétima. E lembra que eu falei agorinha há pouco pra vocês que cada modo tem uma característica única e exclusiva? Então, um acorde maior com sétima menor só aparece no quinto grau, né? Então eu já sei que esse Ré com sétima aqui, ele é quinto grau de alguém, e Ré é quinto grau de Sol. Então o meu centro tonal é Sol. Mas repare que eu não toco o Sol em nenhum momento dessa música aqui, seja do Santana ou aquela, nem sei de quem que é aquilo ali, mas o Sol não aparece em nenhum momento, aparece o Lá menor e o Ré, né? 7. O principal acorde é o Lá menor, que em relação ao Sol é o segundo grau, né? Qual que é o segundo modo? Dórico. Então qual que é o tom dessa música? Lá dórico. Tá vendo? Ó, aquela escala maior com 3 notas por corda em Sol. Sacou? Lá dórico. Eu tava pensando na escala do Sol maior. Assim como eu pensei na Sweet Home Alabama. Mesma escala sendo aplicada para 2 modos diferentes. É assim que funciona, meus amigos. Enfim, aí vocês podem pensar dessa forma para qualquer tipo de música, tá? Sempre que aparece uma característica exclusiva, você já sabe onde você tá.
por exemplo, eu acabei de falar que cada modo, cada grau do campo harmônico tem uma característica exclusiva, né? Um intervalinho ali que só ele tem relacionado àquele acorde. E é aquilo ali que dá um clima diferente. E com o tempo o teu ouvido aprende a absorver essa sonoridade e saber o que é aquilo na hora, sabe? Se eu toco Isso aqui é um Mi com quarta aumentada. Quarta aumentada é uma característica exclusiva do quarto grau. Então eu já sei que esse acorde aqui é o quarto grau. Eu já sei que ele é o quarto modo. E eu estou tocando Mi com quarta aumentada, então eu estou num Mi lídio. Mi lídio é quarto grau de Si maior. Então eu não vou tocar o acorde de Si maior aqui em nenhum momento, porque a partir daquele momento meu ouvido começa a escutar Si maior e acabou tudo. O lance é em cima desse Mi aqui com quarta aumentada, eu tocar a escala de Si maior. E aí vai dar tudo certo. Eu vou estar gerando um Mi lídio. Escala de Si maior. Legal, né? Então, assim, com o tempo, cada modo vai ficar tão claro quanto esse, né? O lídio tem essa característica muito forte, né? Cada modo tem o seu climinha, né? O primeiro grau é o único que é todo maior e justo, normalzão. O segundo é o único menor com sexta. Isso tem um som também, um som meio malandro, como eu mostrei ali pra vocês naquela... né? Esse é o som do dórico, né? O frígio tem aquele clima meio... meio Espanha, assim, né? Aí o lídio tem aquele som de mistério que eu mostrei pra vocês. O mixolídio, ele é o som do rock and roll ou do blues, né? Por exemplo, um Lá7 aqui, ó. 7 é a característica do mixolídio, né? Então Lá7 é um Lá mixolídio, Lá é quinto grau, então esse Lá seria quinto grau de Ré maior. Então olha só. Tô tocando Lá com sétima e vou jogar a escala de Ré maior em cima. Esse é o mixolídio, malandrão. Meio blues também, né? Aí o modo é óleo, ele é todo normalzinho, todo natural, né? Esse é o som do eólio. E aí tem o som do lócrio, né? Que é o sétimo grau, que é esse demônio de acorde aqui. Que é o acorde meio diminuto, né? Ele é sétimo grau, Mi é sétimo grau de Fá, então em cima desse demônio aqui, é só tocar a escala de Fá maior. Bem curiosa a sonoridade do modo lócrio, né? Tá, reparem que eu tô aqui com um loop e isso facilita muito a vida na hora de estudar sonoridade, né? Na hora de estudar modos e tal. Mas, caso você não tenha um loop aí, você pode treinar da seguinte maneira. Pegue um acorde, eu vou pegar aqui o Mi como exemplo, e faça todos os modos dentro da tonalidade de Mi. Então, Mi jônio, né? O Mi maior natural, faz o acorde Mi maior e toca a escala de Mi maior. Aí faz Mi dórico agora. Dórico é o segundo grau, é um acorde menor, e ele é segundo grau de Ré maior. Então você toca Mi menor, e agora eu vou tocar a escala de Ré maior em cima dele, ó. Isso é o som do Mi dórico. Mi frígio, você vai tocar o Mi menor também, né? Porque o terceiro grau é menor. E vai pensar nele como sendo o terceiro grau de Dó maior. Então toca o Mi menor e toca Dó maior em cima dele. Opa! Esse é o
o mifrígio, né? Milídio é aquele misteriosão que eu mostrei pra vocês, né? Pode tocar só Mi maior mesmo, porque o quarto grau é maior. Eu já tava aqui colocando a característica principal dele, né? Que é a quarta aumentada. Mi maior jogando a escala de Si maior, né? Aí mixolídio é ele sendo o quinto grau de Lá, então eu faço Mi maior e toco a escala de Lá maior, né? Isso é o som no mixolídio. O eólio é o natural, como já falamos, né? O menor natural. E o lócrio é aquele demônio. Sétimo grau. No caso aqui, sétimo grau de Fá. Então é um jeito de você educar o teu ouvido a se acostumar com a sonoridade de cada um desses modos, lembrando então que é a mesma coisa sempre, o grau do campo harmônico e o modo é a mesma coisa, são representações diferentes da mesma coisa. O campo harmônico é a representação harmônica e os modos são a representação melódica daqueles mesmos acordes, daqueles mesmos graus do campo harmônico. Então se você decora isso, seja de forma teórica mesmo, assim, ou o teu ouvido, né? O teu ouvido também vai decorar isso eventualmente. Aí a hora que você escuta uma música, você já sabe o que está acontecendo ali, qual que é o modo, qual que é o grau, aquela coisa toda. Isso vem, tá? Isso acontece. Então é isso, né? Resumindo, eu acho que o legal então é você saber o campo harmônico, entender os acordes, saber que para cada um daqueles acordes tem um intervalo que é único e exclusivo daquele grau e ele vai ser sempre a tua principal referência sonora do modo, né? A principal característica dele, tá bom? E aí é o seguinte, para esse vídeo eu acho que tá de bom tamanho já, para a coisa não ficar muito também amassada de informação. Eu vou fazer um outro vídeo aí nas próximas semanas, eu vou fazer a continuação desse vídeo, mas eu já dou um spoiler, tá? Do que vai ser. Porque para você gerar todos os acordes que você precisa saber, todas as outras sonoridades interessantes que existem pra gente usar, elas estão na escala menor harmônica e na escala menor melódica. Repare que tudo isso que a gente falou hoje foi extraído da escala de Dó maior, ou seja, de uma escala maior, de uma simples escala maior. Se a gente fizer esse mesmo raciocínio em uma escala menor harmônica, em uma escala menor melódica, ou seja, eu pego a escala menor harmônica, harmonizo ela, gero o campo harmônico e aí vejo quais são os modos respectivos para cada um daqueles graus. Se eu fizer isso com a menor harmônica, com a menor melódica, meus amigos, vocês estão preparados para tocar em cima de qualquer tipo de acorde e em qualquer tipo de sonoridade. Então eu vou fazer um outro vídeo mais para frente falando sobre essas outras duas escalas, né, menor harmônica e menor melódica e os seus respectivos modos. E mais para frente também eu vou fazer outros vídeos falando de questões harmônicas aí um pouco mais complexas, né? Isso aqui tudo é só pra gente entender modos. E depois a gente vai começar a falar de outras ferramentas, como cadências, substituições, funções de acorde e por aí vai. Meu plano é fazer um vídeo desse bem longo, pelo menos uma vez por mês, para vocês poderem acessar sempre que vocês quiserem. Lembrando que na descrição desse vídeo vai ter a minutagem com os assuntos para facilitar a busca de vocês. Espero que vocês retornem a esse vídeo com a guitarra no colo, se vocês já não estão com a mesma, né? Membros, é o seguinte, eu considero em algum momento do futuro tornar esse vídeo aqui público. Se vocês me derem a licença, provavelmente eu vou fazer isso. Então, para você membro que assistiu esse vídeo aqui em tempo real, muito obrigado por ser membro. E para você que está assistindo esse vídeo em forma pública pela primeira vez aqui, bom, seja bem-vindo. É isso que a gente faz na nossa área de membros aqui. Então, se você se interessa nesse tipo de vídeo sobre assuntos mais específicos, eu te convido a fazer parte dessa comunidade aí. Na descrição tem um link para você dar uma olhadinha. Lá você tem o poder de pedir, né, de fazer uma pergunta. Aí eu vou fazer um vídeo para você, mas todos os outros membros daquela categoria têm acesso a esse vídeo também. Então é uma forma de fazer com que todas as dúvidas sejam compartilhadas ali, né? E todo mundo acaba se beneficiando nesse processo, né? Essa é a vantagem. E aí eu também tenho uma segunda categoria ali na área de membros que é só um joinha mesmo, é só um valeu. E a vantagem ali é que você tem acesso aos vídeos antecipadamente e é uma forma de você me apoiar diretamente. Então, como eu falei, se você está assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez no canal aberto, saiba que os membros já tinham assistido isso daqui, ó,
tá bom? Então, de novo, fica aqui meu convite para dar uma olhadinha e fazer parte desse nosso rolê aqui, tá? E é isso, gente. Muito obrigado para todo mundo que ficou aí até agora, tá? E espero ver vocês no próximo vídeo. Beijo. Tchau.